Oi, gente. Boa tarde. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui. Pronto. Hoje a gente veio falar nada mais, nada menos do que de Skinner. Skinner, tá? Bruce Frederick Skinner, ou mais conhecido como Skinner. Aqui. Vamos achar aqui pronto, a nossa aula 4. O importante de Skinner tem vários conceitos, Skinner tem várias obras, várias mesmo, tá? Ele faz uma discussão na obra ampla, na obra Science of Behavior, acho que é 1953, tá? Uma obra bem antiga, muito bem escrita. Só para vocês saberem, o Skinner, ele tinha um talento grande, ele tinha uma vontade, uma inclinação bem grande assim para ser escritor, né? E ele escreveu um romance chamado Walden Two, se vocês puderem ler, que explica como funcionaria a sociedade do comportamento, uma sociedade utópica que funcionaria base nas leis do comportamento. Nós vamos abordar essas temáticas hoje, né? Aspectos gerais e pressupostos, aprendizagem operante, reforçamento, esquemas de reforço e aplicações práticas, tá? Então, as pessoas falam, inclusive, que o comportamento, não sei o quê, falar de comportalismo é palavrão na nossa área de ensino, que o comportalismo está fora de voga, mas isso, as pessoas querem passar uma impressão de que o comportalismo é meramente histórico, mas isso não é verdade. Ainda hoje tem terapeutas em psicologia que trabalham com análise do comportamento, ou análise experimental do comportamento, que se fundamenta no behaviorismo como filosofia da ciência, tá? Então, não pensem que o behaviorismo está morto, pelo contrário. O behaviorismo radical, para Skinner, é a filosofia da ciência do comportamento, tá? Só o comportamento importa. A raiz de toda a psicologia está no comportamento. Então, isso implica em dizer que todos os eventos científicos devem ser públicos. Logo, estados mentais não devem ser considerados de forma alguma no processo. Por quê? Para Skinner, o que interpreta a mente? O Skinner ele faz uma analogia, né, de que toda a teoria mental requer um interpretador. Se esse interpretador for pensado como um pequeno homenzinho dentro da nossa cabeça, isso requereria dentro da cabeça desse homenzinho outro interpretador, que requer outro interpretador, o que leva naturalmente a um regresso finito. Portanto, né, as variáveis de observação da psicologia não podem se relacionar a estados mentais, mas sim ao comportamento propriamente dito, tá? O comportamento do indivíduo concreto, então, em situações observáveis, tá? Precedentes e consequências decorrentes deve ser o que a gente deve analisar, ou seja, a relação de contingência é aquilo que a gente deve analisar na psicologia. Tá? Então, as explicações para o comportamento consideram condições observáveis, tanto precedentes e consequências decorrentes. Então, Skinner acreditava que as explicações envolvem o que a gente chama de contingência, ou seja, o comportamento decorre de determinados eventos de reforço. Se acontece A, então acontece B. Se uma resposta A é dada, então o reforço acontece, tá? Então, lembrando, a gente está sempre retomando a noção de contingência e a gente vai falar disso de uma maneira hoje um pouco mais concreta, tá? Skinner também desconsidera as variáveis intervenientes, tá, entre a resposta e o reforço. Não se apela também para eventos mentais subjetivos ou para eventos especulativos, tais como motivação, propósito ou coisas dessa natureza, de uma perspectiva mentalista. O Skinner até escreve sobre isso, mas ele não faz de uma perspectiva que ele evoque alguma coisa no interior da mente do sujeito, tá? O que importa para ele é o comportamento observável. É importante a gente dizer uma coisa, o Skinner não diz que o pensamento não existe, e ele não diz, por exemplo, que a linguagem não existe. Ele reduz essas coisas a comportamentos. Tá? Pensar é um comportamento, falar é um comportamento. Então, o Skinner ele tem uma obra chamada O Comportamento Verbal, tá? E disso ele infere um monte de coisas, tá? Então, tudo que existe em psicologia, o Skinner diz, é explicado pelo comportamento, tá? Então, é uma filosofia positivista, porque quer encontrar leis, e ela é reducionista, porque ela reduz tudo ao comportamento. Então, para ele, a psicologia é
objetiva, ela não envolve estados mentais, somente coisas observáveis, comportamento e contingências de reforço. Agora a gente vai passar a discutir alguns dos pressupostos. O primeiro é que as causas dos comportamentos estão fora das pessoas. Tá? Ele vai dizer que a gente pode afirmar que as causas do comportamento são públicas e não estão em estados mentais. Tá? Elas estão nas contingências de reforço colocado no ambiente. Se o reforço é dado, isso aumenta a frequência de uma determinada resposta. Essas condições determinam os comportamentos das pessoas. Todos vocês que estão assistindo aqui devem ter, de alguma maneira, uma relação aí com a educação. E se vocês não foram professores, foram alunos, e já viram que existem alunos altamente pentelhadores que simplesmente quando o professor chama a atenção deles para que aí que eles querem se comportar de maneira, né, transgressora, vamos dizer assim, tá? O que significa isso? Significa que para eles, muitas vezes, tá, a resposta de chamar a atenção do professor vai aumentar a frequência da resposta de se comportar, vamos dizer assim, mal, tá? Ou se comportar de forma transgressora, entende? Nenhum momento a gente falou que o aluno pensou em alguma coisa ou tinha a vontade de chamar a atenção do professor. A gente está falando aqui de resposta e reforço, tá? É o que o Skinner vai chamar de condicionamento do tipo R. A gente já vai distinguir entre essas duas coisas. Para o Skinner, a psicologia ela pode ser usada para resolver problemas sociais. É tanto que o Skinner ele tem um livro chamado Tecnologia do Ensino. Tá? Então, é lá que ele vai falar, por exemplo, sobre as máquinas de ensinar. Tá? Se você puder olhar esse livro, ler esse livro, é lá que o Skinner vai propor a chamada máquina de ensinar, que funciona com base no comportamento operante. Tá? Então, ele afirma que a gente pode usar a psicologia para resolver problemas sociais, utilizando-se de tecnologias que possam ofertar condições de reforço para comportamentos socialmente esperados. Tá? Skinner também propõe a noção do comportamento operante, tá? Que ele depende das contingências. E o controle do comportamento operante naturalmente ocorre com base no controle das contingências de reforço, tá? Das condições de reforço. Se você quiser pensar em contingência como um sinônimo de condição, você pode pensar assim também. Então, isso trazem questões éticas, até quando a gente deve controlar o comportamento de um ser humano, né? Isso é uma questão ética muito importante. Se existem leis que regem o comportamento, os seres humanos seriam menores do que eles de fato são, e eles seriam submetidos ao controle, até que ponto a gente deveria se aproveitar disso, né? Eu sou fortemente contrário à ideia de controle do comportamento humano, tá? Porque, enfim, né? As pessoas são pessoas e introduzir uma ideia na cabeça delas é, de certa forma, colonizá-las, tá? Porque eu penso que a gente pode prover condições se essas pessoas quiserem, elas se apropriarem dessas ideias. Então, sempre tem que ter a vontade do indivíduo. Vocês veem naturalmente que eu não me enquadro como um behaviorista, tá? E não sei, talvez eu tenha uma simpatia maior do que a que eu queira admitir com uma vertente humanista, tá bom? No behaviorismo, fala-se muito que o ser humano é uma tábula rasa, tá? Ele é uma tábula rasa, beleza, mas em termos, tá? Por quê? Todos nós nascemos de uma forma diferente, nós temos heranças genéticas diferentes, mas a gente está sujeito a contingências de reforço que irão controlar o nosso comportamento. Então, essas contingências de reforço, elas constituem um ambiente que, de certa forma, dizem assim, ó, a experiência tem uma função interessante na escritura da história ontogenética desse sujeito. Sobre o que isso quer falar com isso? É que esse sujeito ele tem uma história de vida. E essa história de vida ela é construída com base nas experiências, e as experiências que ele encontra são naturalmente dependentes e são mais inclinadas a determinadas formas de comportar-se, porque esse sujeito está inserido, né, não só no artefato genético que determine tudo, mas também num artefato ambiental que regula o seu comportamento por meio dessas contingências. Passemos aqui, tá? Aqui eu não estou falando de análise experimental do comportamento como um campo da psicologia,
tá? A gente vai usar aqui a análise experimental do comportamento num sentido mais estrito mesmo, mais restrito, tá? Ou melhor, mais amplo, né? Em sentido estrito, tá? Ela significa uma coisa bem específica, que é um campo da psicologia. A gente está falando em sentido amplo de análise experimental do comportamento, tá? Então a gente tem um problema. Do que a gente precisa para descobrir as leis que governam a interação entre organismo e ambiente? Como vocês sabem, um estímulo é uma variação no ambiente e uma resposta é uma variação no organismo, tá? Então, para saber o que governa as interações entre organismo e ambiente, a gente precisa indicar a situação na qual a resposta ocorre, a resposta em si e as contingências do reforçamento da resposta. Então, Skinner acredita que precisamos saber a ocasião na qual ocorre a resposta e as contingências de reforço. Aqui, em nenhum momento, nós temos alguma coisa tal como mente, como pensamento, como vontade ou como coisas dessa natureza que são estados mentais internos subjetivos dos sujeitos. As coisas são todas públicas. Tá? Para Skinner, as variáveis dependentes, então, são as respostas emitidas pelo sujeito, um comportamento que ele emite. Tá? Então, quando a gente fala de resposta emitida, a gente não está falando de comportamento eliciado, tal como é mostrado no comportamento respondente. O comportamento respondente ele é provocado por um estímulo. Tá? Aqui a gente vai falar de um comportamento que é emitido e é reforçado por um reforço, tá? E as variáveis independentes, aquelas que são controladas pelo experimentador, manipuladas pelo experimentador, são as condições de reforçamento. É isso que a gente pode mudar, tá? Então, as respostas que o organismo vai dar, elas são são variáveis dependentes das condições de reforço que a gente introduz. Então, um exemplo que a gente pode pensar em termos escolares é quando na sala de aula nós reforçamos um aluno com nossa atenção quando ele dá a resposta esperada. Isso é bastante comum. Então, a atenção depende de várias coisas, né? Cada organismo vai aumentar sua frequência de resposta com base num reforço que ele obtém nessa interação. Então, o mesmo aluno que aumenta a frequência de resposta quando o professor elogia a resposta verbal que ele deu, por exemplo, a uma pergunta, não é o mesmo aluno que aumenta a frequência da resposta quando o professor o admoesta por alguma coisa e ele, de certa forma, em termos mentalistas, chamou a atenção do professor, tá bom? Então é isso que é importante que a gente entenda, tá? De que as condições de reforço, elas controlam, de certa maneira, o nosso comportamento. O que o Skinner vai trazer para a gente é a noção de aprendizagem operante. O que é a aprendizagem operante? É a constituição de um repertório de comportamento maior. E esse comportamento é um comportamento operante. E qual é a diferença do comportamento operante do comportamento respondente? Embora Skinner fosse um grande apreciador de Pavlov, por exemplo, tá? O reflexo condicionado para ele acreditava que era limitado, tá? E, mais precisamente, o condicionamento clássico, que estava baseado nesse reflexo condicionado ou no comportamento respondente, ele era limitado para explicar o comportamento humano, tá? Embora ele explique alguns comportamentos cuja resposta inicial ela pode ser eliciada por um estímulo conhecido, as respostas humanas não resultam para ele de estímulos óbvios e nem sempre são importantes para a explicação útil e precisa da aprendizagem. Para ele, tá? O reflexo condicionado ele era involuntário, tá? E estava vinculado à fisiologia interna. Da mesma maneira, o condicionamento respondente, que é involuntário, tá? Ele era eliciado por um estímulo, era uma reação automática do organismo ao ambiente. Quando a gente fala de voluntário, é isso, tá? Se ele responde automaticamente ao ambiente. E o comportamento operante é voluntário, tá? A resposta é emitida pelo organismo, tá? Que age no ambiente. Então, o comportamento respondente, ele que é contíguo, ele reage ao ambiente, enquanto o comportamento operante ele age sobre o ambiente. A resposta é emitida pelo organismo. Então, a gente precisa saber, né, de outras maneiras para a gente caracterizar a aprendizagem operante, o que o organismo faz, as circunstâncias do que o organismo faz
e as consequências do que faz o organismo. Então, esses três elementos, eles são aspectos que, de certa maneira, descrevem a contingência do comportamento. Tá? Em suma, o condicionamento clássico, que é o respondente, lida com respondentes eliciados como respostas a estímulo. O que é eliciado? Provocado. Ou seja, um estímulo produz uma resposta. Então, eles surgem, de certa maneira, de forma involuntária. Já o comportamento operante, ele lida com operantes emitidos como ações instrumentais. Então, eles surgem voluntariamente. Para o Skinner, o condicionamento respondente é de tipo S, associado a estímulo, e o condicionamento operante é de tipo R, reforçamento. O Skinner, ele teve algumas influências para chegar em seu modelo teórico. Já, gente, eu vou trazer aí para vocês alguns exemplos acerca do que é o comportamento operante. Tá? Uma delas é a lei do efeito de Thorndike. Tá? Inclusive, o Skinner, né, no Science of Behavior, ele cita várias vezes os trabalhos do Thorndike, tá? Ou do Thorndike, como vocês quiserem. Tá? Então, de certa maneira, as contingências envolvem, tá, as consequências do comportamento e o comportamento em si. Então, algumas influências aí do Skinner, né, envolvem, por exemplo, o Darwin, tá? E ele envolve Darwin por quê? Porque Skinner trata a aprendizagem como uma seleção de respostas, enquanto Darwin trata a sobrevivência como uma seleção de características genéricas. Então, para o Skinner, essa influência darwiniana ela aparece quando ele considera que as respostas sobreviventes são aquelas que beneficiam o organismo, uma vez que, dentre essas que beneficiam o organismo, elas são selecionadas entre uma gama de respostas possíveis. Por exemplo, em uma aula, um aluno ele pode emitir um comportamento de responder várias vezes, de maneira não esperada pelo professor, que punha essas respostas ao responder usando um comportamento verbal mais grosseiro nessas situações. Isso aqui é um aluno metafórico, é um aluno hipotético. Tá? Então, o aluno ele começa a suprimir essas respostas, ou seja, ele para de emitir essas respostas e guarda respostas mais próximas ao que o professor espera e reforça de forma mais doce, digamos assim. Então, o aluno começa a responder não mais da sua forma, mas ele começa a responder da forma com que o professor quer. Aí o professor reforça essas respostas, dizendo, muito bem, meu aluno. E o aluno, né, vai ter algumas respostas dessas aumentadas. E é assim que a gente olha o comportamento operante. A gente não quer saber se o aluno gostou ou não gostou. Porque gostar ou não gostar é alguma coisa mentalista. A gente quer saber se aumentou, se o aluno começou a responder mais. E por causa disso, eu vou antecipar uma coisa para vocês que a gente vai ver ali pela aula 7. O David Alsbaugh ele vai dizer que muitas vezes essas condições de reforço e punição elas fazem com que os alunos se sintam obrigados a decorar coisas ao invés de aprendê-las com significado. E aí ele vai dizer, né, não só ele, mas vários autores cognitivistas vão dizer que o behaviorismo trouxe muitas ameaças, né, digamos assim, a uma educação de qualidade, justamente porque eles ignoram essa questão do significado, eles estão preocupados só com a frequência de resposta. Então, para um behaviorista, se você manda uma resposta certa, muitas vezes, em muitos trabalhos, isso é considerado mais adequado do que uma resposta parcialmente correta. Talvez não, né? Porque eles não se importam muito com a questão do significado. Mas, para um professor que incorpora essa noção de que tem que ser daquele jeito e não de um jeito substancialmente correto, isso pode acontecer. Tá? Então, muitas vezes, o outro aluno pode vir de uma família que só reforça os atos transgressores do indivíduo e pode ser que a frequência da resposta do comportamento do aluno aumente justamente no ato de o professor emitir um comportamento verbal mais grosseiro. Aqui a gente está pegando outro aluno, aquele aluno pentelhador que fica, né, emitindo comportamentos transgressores e, na verdade, isso já vem aí da história ontogenética dele. A gente vai dizer na técnica que esse comportamento, né, digamos assim, que a presença do professor é um estímulo, digamos assim, discriminativo para ele emitir esse comportamento, tá? Eu não vou entrar nesse ponto, mas o Skinner ele tem uma relação de tríplice contingência. Você pode estar se perguntando assim, tá, mas quer dizer,
se as respostas elas não são equiprováveis de serem emitidas, algumas são mais reforçadas do que outras, né? Como é que o organismo começa a emitir essas respostas? Isso é por meio de um estímulo discriminativo, tá? Que existe ali no ambiente. Esse organismo emite uma resposta, se a resposta é reforçada ou não. Então, com base nisso, Skinner traz a noção de tríplice contingência, que é o estímulo discriminativo, a resposta e o reforço. Tá? Então, de repente, para você, essa noção da resposta antes do reforço possa ser, digamos assim, um pouco aleatória. E você pode dizer, tá, mas como é que a gente sabe que o organismo vai emitir uma determinada resposta se todas poderiam ser equiprováveis? Isso lembra até um pouquinho aquela hierarquia de respostas do Hall, né? Justamente porque existe uma hierarquia de respostas, mas isso é calculado com base no estímulo discriminativo, que é uma condição que pode desengatilhar, que pode dar um disparo, que pode ser um gatilho para um determinado comportamento, tá bom? Falando assim de forma mais simples. Já a comparação com Darwin, ela surge porque ele acreditava que as características dos indivíduos mais adaptados são selecionadas e eles têm a tendência a reproduzir essas condições. E com isso vai acontecendo a evolução e a sobrevivência das espécies. Tá? Então, tem uma outra questão aqui que está relacionada ao Thorndike, que a aprendizagem operante na verdade, a sobrevivência das respostas, e ele vai, vamos dizer, né, assim, que o Thorndike falava que as consequências do comportamento é que são responsáveis pela gravação ou pela desgravação das respostas, ou seja, pela aprendizagem ou pela extinção, que a gente vai relacionar no campo behaviorista com o que a gente chama de esquecimento. Mas, novamente, não é que uma pessoa esqueça um determinado comportamento. Esse comportamento se extingue porque ele não foi reforçado. Tá? Então, Skinner vai dizer a seguinte frase: tanto na seleção quanto no condicionamento operante, as consequências assumem um papel previamente atribuído a uma mente criativa antecedente. Tá? Um outro exemplo, né? Não é 14, que são 4, tá? É um rato não adestrado que apresentava 4 respostas. Na psicologia, a gente tem uma disciplina chamada psicologia experimental, na qual a gente tem um trabalho de condicionar um rato. Atualmente, esse trabalho nos cursos de psicologia no Brasil não são feitos mais com ratos vivos. Eles são feitos com um programa de computador, que é o Skinny the Rat. Sniff the Rat. É um camundongo, um rato, né, que está lá, aqueles ratos de laboratório, e ele tem alguns tipos de comportamento, né? E a gente faz o condicionamento desse rato com base nos princípios do condicionamento operante. Da feita que ele aperta a barrinha, a gente dá a comida para ele e você vai condicionando o ratinho, tá? Se você quiser usar esse programa, você procura aí por Sniff the Rat, mas eu não lembro, já faz um tempinho que eu estudei durante a pandemia isso, faz uns 3 anos, então eu já não lembro se tem que ter uma licença própria ou se tem um programa na internet aí que você pode encontrar gratuito, tá? Essa eu vou ficar devendo para vocês. Tá? Então, você pode pegar um rato, por exemplo, aí, tá? Numa caixa de Skinner ou numa câmara de condicionamento operante. Tá? Então, o Skinner ele usou muitos ratos para experimentar. Se você quiser buscar na internet, tem esses experimentos no YouTube. Basta você botar a caixa de Skinner que vai aparecer. Algumas dessas caixas eram bem pequenininhas, algumas eram maiores, né? Tá? Então, o que consiste esse espaço? É uma gaiola equipada com uma barra, luz, uma bandeja de comida, um mecanismo de liberação do alimento e, em alguns casos, uma grade eletrificada no piso. E foi isso que fez com que, eu creio que é uma resolução do CFP, né, que está relacionada também com ética na pesquisa com animais, essa grade eletrificada, ela provoca sofrimento no animal. E aí, muitas vezes, para provocar uma condição de reforçamento negativo, tá? Que é a supressão desse choque quando o rato faz o que você quer, ou seja, você quer que ele aumente a frequência você quer que ele aprenda a apertar uma barra. Então, isso se traduz para Skinner no aumento da taxa de resposta a pressionar a barra. Quanto mais ele pressiona a barra, maior é maior é a aprendizagem. E para que isso ocorra, muitas vezes, no reforçamento negativo, né, nos experimentos de reforçamento negativo, era colocado, né, não é mais, uma grade eletrificada no solo e o ratinho, para obter o alívio de se livrar desse estímulo aversivo, né,
dessa condição aversiva, ele apertava a barra e tinha o reforço, né, que era a liberação do choque. Tá? Isso não é mais usado, pelo menos não no Brasil. Então, um rato não adestrado, ele é colocado na caixa e ele não responde de forma previsível, ele tem uma gama de comportamentos. Tá? Gallo e outros, em 95, identificaram 4 comportamentos distintos que um rato pode apresentar na caixa de esquina. Ele pode se encolher, ele pode farejar a gaiola, ele pode erguer-se sobre as patas dele e ficar em pé, até para cheirar a barra, e ele pode pressionar a barra, que libera, né, uma porção de comida na bandeja. A comida ela serve como um reforçador e, com o tempo, o rato tenderá a pressionar a barra mais vezes por unidade de tempo, o que indica uma alteração comportamental e, portanto, uma aprendizagem. É importante traçar uma diferença entre Skinner e Thorndike aqui. O Skinner, ele não supunha que o comportamento era associação de estímulos e respostas, tá? Para ele, os operantes não são eliciados. No caso do exemplo do rato, a comida serviria como um estímulo discriminativo que pode vir a ter controle sobre a resposta que ele emite. Então, de toda forma, o estímulo discriminativo só é aprendido por meio também do condicionamento operante. Então, o Skinner ele pode ser entendido aí, no caso, como não um teórico de estímulo e resposta, mas como um teórico de resposta-reforço. Ou seja, como é que o rato vai lá pressionar a barra do nada, né? Pode ser que ele pressione ao acaso alguma vez e aí a comida vem. E essa comida serve como estímulo discriminativo para ele saber que pressionar a barra vai trazer esse reforço, entende? Então, essas respostas são completamente aleatórias e esse comportamento vai sendo moldado por meio do reforçamento, tá? E o que é reforçamento, então? Vamos aprofundar a ideia e formalizar um pouco mais o que é essa ideia. O reforçador, ele é um evento que se segue a uma resposta e altera a probabilidade da resposta ocorrer de novo. Então, reforçamento aumenta a frequência da resposta. Então, é importante que a gente saiba que as consequências do comportamento determinam a probabilidade de um comportamento ocorrer de novo. O reforçador é um evento que segue a uma resposta dada e altera a probabilidade de que ela ocorra novamente. É uma definição operacional. São definidos por comportamentos observáveis e mensuráveis. Tá? Por exemplo, a correlação entre o número de vezes que um rato pressiona a barra e o número de pelotas de comida disponibilizadas por ele. Não tem nada dentro da cabeça do rato que a gente vai utilizar aqui para explicar isso. Embora, sei lá, ninguém sabe o que passa dentro da cabeça de um rato, ninguém sabe o que passa dentro da cabeça de uma outra pessoa, a não ser talvez da sua, né? Isso, claro, né, em condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, se o evento é um reforçador, isso depende dos efeitos e da sua natureza intrínseca, tá? E a sua natureza intrínseca, desculpa, é irrelevante para esse caso. Então, pode ser que um evento seja um reforçador em uma ocasião, mas não em outra. Então, vou pegar 2 exemplos aqui. Olha, por exemplo, o Henry, de 10 anos de idade, ele faz um teste de soletração e ele usa estratagema mnemônico. Né? Por exemplo, ele vai dizer que separador, aí ele pensa que o separador ele separa a dor. E aí ele, com esse mecanismo, ele ele acerta 95% das questões do teste. Para ele, isso serviu de reforçador e aumentou a probabilidade dele usar novamente esses mnemônicos. Já uma garota, por exemplo, Agnes, ela sempre acerta todas as questões sem usar os truques mnemônicos, ela não precisa deles. Aí, quando ela usa os truques mnemônicos, ela só acerta 95%, o que indica uma consequência não reforçadora do comportamento. Tá? E provavelmente o comportamento de usar esse mnemônico vai tender a ser reduzido e, quiçá, extinto. O reforço e a punição são 2 conceitos diferentes, tá? E envolvem 2 categorias. A positiva, que significa que algum elemento é introduzido, e a negativa, quando algum elemento é retirado. Os reforços, eles aumentam, em outra dimensão aqui, a frequência da resposta. Já as punições diminuem a frequência da resposta. A gente não deve confundir, mais uma vez, punição com reforçamento negativo. Porque o reforço negativo ele aumenta a frequência de resposta. E para que isso aconteça, ele tira uma consequência aversiva. Já a punição ela diminui a frequência da resposta, seja com a introdução de uma consequência aversiva, e aí nós estamos falando de punição positiva ou punição do tipo 1, ou com a retirada de alguma consequência reforçadora, que é a punição do tipo 2, ou a penalidade ou a punição negativa.
Já reitero para vocês, no livro do Lefrançois está o contrário aí. Ele trata a punição positiva como aquela em que se retira alguma coisa e a punição negativa como aquela que se introduz alguma coisa. Como se positivo e negativo fossem juízo de valor. Positivo e negativo não são juízos de valor aqui. Eles são acrescentar alguma coisa que é o positivo mais e retirar alguma coisa, subtrair alguma coisa que é o menos. Tá? Guardem isso na cabeça que vocês não vão mais se confundir. Então, ó, o reforço positivo ele ocorre quando contingências são adicionadas e elas aumentam a frequência da resposta, tá? O reforço negativo acontece quando contingências, negativas são retiradas e diminuem, né, e aumentam, a frequência da resposta. A penalidade, que é a punição do tipo 2 ou a punição negativa, é quando contingências positivas são retiradas e elas diminuem a frequência da resposta. E a punição são quando, ou a punição tipo 1 ou a punição positiva, são quando contingências negativas são adicionadas e elas diminuem a frequência da resposta. Então, de certa maneira, o reforço positivo envolve as recompensas, tá? Então, comparando com Thorndike, que é a consequência satisfatória, e a gente pode usar a recompensa como um conceito aí para se aproximar do reforço positivo. O reforço negativo, ele, pelo contrário, envolve a supressão de uma contingência negativa, ele tira algo ruim. Então, comparado com Thorndike, que é a prevenção de algo desagradável. A gente pode usar aqui o alívio como uma ideia para se aproximar da ideia de reforço negativo. A penalidade, né, que é a punição negativa, tá? Ou punição do tipo 2, é a punição pela retirada de uma contingência positiva. Eu tiro algo que o sujeito gosta, ou seja, eu tiro algo agradável, eu evito algo agradável para ele na linguagem do Thorndike. E a punição, eu introduzo algo desagradável para ele, tá? Passemos ao exemplo. Por exemplo, um sujeito tira uma nota boa, tá? E como reforço ele recebe um elogio e com isso ele começa a tirar mais notas boas. Isso foi um reforço positivo. Primeiro, porque o elogio foi introduzido e segundo, porque aumentou a frequência da resposta. O reforço negativo, a pessoa tira uma boa nota e como reforço, tá? Como retirada de uma contingência aversiva, ocorre a redução de cobrança. Então, cada vez menos que o pai cobra do sujeito ou a mãe cobra do sujeito uma nota boa, ele começa a tirar mais notas boas. Então, é um reforço negativo, porque você tirou algo ruim e aumentou a frequência da resposta. Reforço. Aumentou a frequência da resposta, negativo tirou algo ruim. Uma penalidade. Um sujeito tira uma nota ruim e o pai retira ou a mãe retira algo que ele gosta. Por exemplo, o sujeito tirou uma nota ruim e tiraram o videogame dele. Com isso, ele começa a diminuir a frequência diminuir a frequência de respostas de tirar notas ruins, tá? Então, isso é uma penalidade, é uma punição do tipo 2, ou é uma punição negativa. Por que é uma punição negativa? Primeiro que ela diminui a frequência de resposta de tirar nota ruim e se retira algo do que o sujeito, digamos assim, gosta, né? Uma consequência que seria reforçadora para ele. E a punição do tipo 1 ou punição positiva, o sujeito tira uma nota ruim e adiciona algo que ele não gosta. Por exemplo, não façam isso. Isso daqui não pode por lei, tá? A antiga surra ou antiga tabuada. Desculpa, tabuada não, a palmatória que o pessoal usava para ensinar tabuada. O fulaninho errou, pá, toma-lhe. Né? Ou seja, introduz uma consequência aversiva para diminuir a frequência de resposta. O Skinner, diga-se de passagem, ele é muito crítico da punição positiva, por uma razão interessante que a gente vai discutir no final, e eu já vou antecipar para vocês. A punição, ela não ensina o comportamento que deve ser emitido. Ela ensina qual comportamento não deve ser emitido, tá? Bom, uma outra coisa também que o Skinner traz para nós, tá? Uma outra coisa, né? Como ela ensina o comportamento que não deve ser emitido, muitas vezes ela pode ensinar um comportamento de esquiva. Qual é a diferença entre esquiva e fuga? A esquiva é um comportamento que você apresenta quando a situação ainda não aconteceu. Então você evita que certa coisa aconteça. Então você evita uma palmada, tá? Evita uma palmada. Então, você pode evitar dar uma resposta errada
ou você pode burlar alguma coisa, por exemplo. Ah, eu não quero dar uma resposta errada. Você ensina o sujeito a colar para ele evitar a possibilidade de uma resposta incorreta. Isso é a esquiva. A fuga é quando o comportamento está lá, o sujeito foge. É diferente, né? Se esquivar, o negócio nem chega a acontecer porque o sujeito se antecipa. A fuga não. O negócio acontece e o sujeito foge. Tá? Então, nesse caso, eu pego a palmatória, né? Eu pego a palmatória e saio da sala de aula. Por exemplo, saio correndo. Isso é fuga, tá? Então vamos lá. Os esquemas de reforço para o Skinner, eles são muito importantes do ponto de vista teórico e metodológico na pesquisa de laboratório e na sala de aula. Por quê? Porque tecnicamente a gente pode, e é uma das conclusões que a gente vai chegar, a gente pode construir a sala de aula como uma câmara de condicionamento operante. Eu acho essa visão um pouco desumanizadora, tá? É por isso que eu não recomendo, mas é uma implicação educacional. Você pode, digamos assim, educar criando condições para que certos comportamentos surjam. Mas isso, de certa maneira, é controlar o comportamento dos estudantes, né? É de certa forma também, né? Porque a gente não está aqui falando de vontade. Quando a gente fala de vontade, a coisa toda muda. Mas o Skinner ele não fala de vontade, né? Então, esses esquemas de reforço eles são formas em que o reforçamento, né, que é a variável independente, é arranjado para que a gente possa avaliar as taxas de aquisição, né, que é a rapidez na aprendizagem, a taxa de resposta, ou seja, o quanto um comportamento é emitido em determinado período de tempo, quanto maior esse comportamento é emitido por unidade de tempo, maior é, digamos assim, a taxa de resposta, quanto menor a taxa de resposta. E a taxa de extinção, que é o tempo para que as respostas se cessem, tá? E o reforçamento, se o reforçamento é descontinuado. Tá? Então, o que acontece? Né? Quanto maior esse tempo de extinção, a taxa de extinção, né? mais fortemente esse comportamento foi aprendido e ele está, digamos assim, exercitado. E quanto menos é a taxa de, digamos assim, de aprendizagem e de resposta desse organismo, tá? No reforço contínuo, toda resposta é reforçada igualmente. Por exemplo, toda vez que um aluno dá uma resposta correta, a gente dá um bombom para ele. Tem vários professores que fazem isso, né? O reforço intermitente, ele funciona quando as respostas são parcialmente reforçadas, tá? Aí no reforço intermitente, essas respostas elas podem ser reforçadas algumas vezes e outras não. E aí existem dois esquemas, tá? Para o reforço intermitente, que é a razão e o intervalo. A razão é por um número de vezes, por uma proporção de respostas. Então, por exemplo, são duas respostas que são reforçadas para cada 4 dadas. E no intervalo, a gente conta a passagem de tempo. Então, a gente reforça 2 respostas a cada minuto. O indivíduo emitiu 10 respostas, a gente reforça 2 por minuto. Tá? Tem outros esquemas de reforço aqui. Outra possibilidade de classificar esses esquemas de reforço são os fixos e os aleatórios. Os fixos, neles ocorre o reforçamento conforme uma fórmula predeterminada e imutável. Tá? Então, a resposta ou o instante do reforço são predeterminados. Então, por exemplo, reforçar a ação de pressionar a barra. Tá? Isso aí pode acontecer de várias maneiras. A gente pode reforçar a quinta resposta do ratinho numa câmara de condicionamento, ou a gente pode reforçar a quinta resposta de um aluno numa sala de aula. Tá? E por tempo, a gente pode reforçar a primeira resposta que o estudante dá após um lapso de 15 segundos. O estudante dá uma resposta, tu espera 15 segundos assim. Muito bem. Né? Ou o ratinho dá a resposta lá de pressionar a barra e você aguarda 15 segundos depois você dá a comida. Já os reforços aleatórios, tá? Eles são reforços imprevisíveis, são sequências aleatórias de reforço, tá? Então, por exemplo, no esquema de razão aleatório, você pode recompensar em média 1 a cada 5 respostas. Então, o sujeito emite a resposta 1, 2, 3, 4. Aí ocorre o reforço na quarta, e assim. Então, de 5 respostas, você reforça uma. Aí, nas próximas 5 respostas, você já não vai botar na quarta, você pode botar na segunda, por exemplo. Aí, resposta 1 a 2, reforço. Resposta 3, resposta 4, resposta 5. Você continuou reforçando numa média de 5, mas a ordem com que isso aconteceu foi diferente.
o que causa uma aleatoriedade aí no sistema. E no tempo, você pode recompensar em média uma vez a cada 15 segundos. Então, pode ser no terceiro segundo dos primeiros 15 segundos e nos próximos 15 segundos no 10º segundo. Por isso que é um esquema de reforço aleatório, tá? Uma outra coisa que é muito interessante são esquemas supersticiosos. Os resultados não são contingentes. Eles não dependem de um comportamento acontecer. Então, é um tipo de reforçamento que ocorre em intervalos fixos de forma intervalos fixos de tempo de forma não contingente. E você reforça o que estiver acontecendo lá. Então, por isso que não é contingente. O reforçamento ocorre sem que haja necessidade de uma resposta correta. Então, quando a gente reforça, o Skinner fez esse experimento, os pombos em intervalos fixos de tempo, não interessa o que estiverem fazendo, acontecem comportamentos que são supersticiosos. Então, por exemplo, um pombo ele girava sempre no sentido anti-horário, né? No caso, contra os ponteiros do relógio, ele sempre girava. E por alguma razão ele fez isso, né? Porque talvez essa resposta tenha sido reforçada aleatoriamente. Tá? O outro, por exemplo, ele sempre apontava a cabeça num canto. Então é um comportamento que a gente chama de supersticioso. Ele não tem uma razão para acontecer. E de alguma forma, né, esse esquema de reforçamento supersticioso pode acontecer nos jogos de futebol. Tem muitos jogadores, por exemplo, que seguem um determinado modelo de comportamento, e até torcedores mesmo, aí bota lá, odeio o Galvão Bueno. Bota o Galvão Bueno para assistir porque, entre aspas, dá sorte. Mas, na verdade, é só porque em algumas vezes você estava assistindo o Galvão Bueno e, ocasionalmente, nessas vezes, o time ganhou e você, de certa forma, vincula isso e isso aumenta a sua frequência de resposta de assistir o Galvão Bueno, tá bom? A modelagem, tá? É um outro conceito também que o Skinner ele apresenta, tá? Que é treinar um indivíduo para responder de uma maneira não esperada. Então, por exemplo, a modelagem e o treino ao comedouro, por exemplo, que um ratinho pode ter no condicionamento de Skinner, numa caixa de condicionamento operante ou numa câmara de condicionamento operante, pode ser, em certa medida, tá? Um processo semelhante ao que ocorre na sala de aula, quando a gente vai, digamos assim, reforçando as respostas dos alunos para uma determinada coisa. Pode reparar, eu, pelo menos como professor, eu reparo isso. Muitas vezes a gente escolhe reforçar certas respostas e essas respostas começam a ter um aumento da frequência. Por exemplo, tem turmas que reclamam demais e às vezes o professor presta muita atenção nisso, né? E ele ouve os alunos, e os alunos se sentem, digamos assim, não vamos falar de sentimento aqui, né? Os alunos começam a reclamar cada vez mais, justamente porque, né, o professor ele prestou atenção nisso. Outros ignoram, e isso os alunos diminuem a frequência de resposta de reclamar. Pode ser que na cabeça deles eles ainda estejam muito frustrados com o que acontece na sala de aula, mas eles disseram assim, bom, não vou ser reforçado aqui, então não vou mais emitir essa resposta, e a resposta de ser reforçado é extinta. Naturalmente, eu estou falando para vocês com muitas bases mentalistas, né? Porque esse negócio de se sentir frustrado não tem nada a ver com behaviorismo. O que se restringe ao behaviorismo é a resposta e o reforço, mais uma vez, tá? Então, você vai reforçando as respostas desejadas sucessivamente até que elas se tornem mais discriminadas. Por exemplo, quando você ensina um cachorro a dar uma pata, isso é um exemplo, tá? O cachorro ele pode dar aleatoriamente a pata para você e você vai ensinando com um petisco até que ele entenda o que é dar pata. Só que o cachorro ele não começa dando a pata. Você começa carregando a pata do cachorro, o cachorro começa a fazer um movimento aleatório, você vai modelando por aproximações sucessivas, tá? Esse cachorro dá a pata. Tá? A mesma coisa, o que a gente chama de pombos artistas. Os pombos, eu já mencionei para vocês um estudo de Watanabe em 2010, em que eles ensinam os pombos a distinguir artes boas das ruins. Eles são apresentados para artes consideradas boas e são reforçados quando eles bicam essas artes e apresentados a artes ruins, entre aspas, e eles não são reforçados. Tá? Esse exemplo dos pombos artistas que eu dei em uma outra aula, ele é muito interessante para você falar de modelagem também. E o controle do ambiente também é uma outra forma de estimular a modelagem. E o controle do ambiente, tecnicamente, você reforça as respostas adequadas e ignora as que não são adequadas em um ambiente adequado. Por exemplo, se você quer adestrar um cachorro caçando um coelho, você primeiro vai ter que prender esse cachorro em um ambiente em que a resposta de caçar não seja emitida. Então, você vai ter que tirar ele daquele ambiente que ele está caçando o coelho.
Então, para condicionar um aluno a desenvolver um comportamento matemático, pode ser preciso colocá-lo num ambiente em que ele não apresente a resposta de jogar videogame ou de, talvez, mexer no celular. Ou, né, no caso aqui de controle de ambiente, é o que a gente está mencionando, mas não que necessariamente você vai ter que tirar o celular da mão do estudante. Existe GeoGebra e vários outros artefatos que você pode usar aí no seu processo educativo, se você for um behaviorista lógico. Tá? Outra coisa, né, são o encadeamento, que são sequências de respostas e reforços, que é uma modelação aos poucos. Você vai aprendendo estímulos discriminativos que ajudam a emitir a resposta de um determinado comportamento, como, por exemplo, um comportamento complexo que ele envolve respostas múltiplas que precisam ser modeladas uma a uma. Tá? Então, você vai encadeando essas respostas de maneira a obter um comportamento complexo, ou seja, dividir uma tarefa complexa, comportamental, em partes menores. Então, por exemplo, escrever um texto requer que você tenha estímulos discriminativos amplos e que sejam encadeados pouco a pouco. Para você ensinar uma criança a escrever, você não vai reforçar um par de vezes e a criança já vai sair escrevendo, entende? O processo de escrever ele é contínuo e muitas vezes, depois de 2 anos em pós-graduação, a gente reforçando e, entre aspas, punindo certas respostas, o comportamento de escrever ele evolui muito lentamente. Por quê? Porque ele é um comportamento complexo e precisa do encadeamento grande, fora que escrever também é um comportamento verbal para a esquina. Tá? Por último aqui, vamos terminar com as nossas aplicações práticas. Tá? A sala ela pode ser entendida como uma câmara de condicionamento operante, em que a gente tem um ambiente que pode reforçar essas respostas. E não só o professor pasme reforça essas respostas. Tá? Como eu falei para vocês, né? Um ambiente ele é tudo aquilo que cerca o indivíduo e o organismo, desculpa, e no caso de um aluno, ele é o organismo, todo o restante da sala de aula é um ambiente. O professor é só um dos elementos desse ambiente. Da mesma forma, o professor ele tem um comportamento e a sala é um ambiente. Então, ali existe toda uma relação social em que cada organismo reage a um ambiente composto por outros organismos que estão, consequentemente, emitindo comportamentos operantes. Quer um exemplo? Sabe aquele aluno piadista? Tá? Em geral, na minha turma, esse aluno sou eu. Desculpa eu falar isso para vocês. Não queria decepcionar ninguém, né? Vocês pensavam que eu ia falar, né, uma outra coisa, né? Mas aqui eu estou fazendo essa confissão. Esse aluno piadista, ele muitas vezes é reforçado pela risada dos outros alunos, pela aprovação dos outros alunos e até mesmo pelo professor, que muitas vezes visa, digamos assim, se mancomunar com esse aluno para tentar diminuir a frequência da resposta. Então, tecnicamente, muitas vezes, o aumento da frequência da resposta se daria pelo professor ficar chateado. E o professor, às vezes, se mancomuna com esse aluno, por quê? Eu não vou falar aqui de propósito, né? Mas falando de propósito, seria o aluno que quer chamar atenção. Por quê? Esse aluno, ele, de repente, ele tem uma história ontogenética em que ele, de certa forma, aprendeu e que o estímulo discriminativo adequado é a transgressão. Ou, desculpa, é alguém que dá margem para uma transgressão. Tá? Então, ele sabe que ele vai ser reforçado se ele fizer uma transgressão, que é fazer a piadinha na sala de aula. Aí, claro, a gente entraria já no campo da teoria do currículo, não vou falar aqui para vocês, mas tem o Willis, ele tem um estudo muito interessante com resistência, né, na educação básica, se vocês puderem ver, né, um capítulo, acho que é 7 ou 8, que é Emancipação e Resistência, do capítulo do livro da Alice Lopes de Teorias do Currículo, vocês vão conseguir relacionar com isso aqui que eu estou falando para vocês. Tá? Naturalmente, eles partem de outro referencial teórico, um referencial que é um pouco mais próximo da fenomenologia, tá? E também, na verdade, é um pouco mais próximo da teoria crítica do que da fenomenologia. Tá? Que aí eles vão falar do conceito de resistência. Mas você vai entender de uma outra forma, de uma forma alternativa a isso que eu estou falando. Tá? Que na sala de aula existe também a resistência por parte dos alunos. Tá? A gente não está submetido somente a uma estrutura de dominação, a gente também pode resistir a ela. Então, muitas vezes, a forma do aluno resistir a isso
né, é apresentando um comportamento de transgressão. E esse comportamento de transgressão muitas vezes vem de casa também, ou de outras vivências que o adolescente está passando, ou mesmo de uma questão fisiológica da adolescência, tá? Mas não necessariamente, tá? Bom, o princípio de Premack também, nem todo aluno vai responder, tá? Já que a gente está falando de aplicações práticas, da mesma forma a o mesmo reforçador. Vamos pegar aqui uns exemplos, né? Que é desse princípio de Premack, que os reforçadores dependem dos sujeitos. Então, você pode, de repente, uma sugestão, né, do princípio de Premack, que você veja o que os alunos estão fazendo livremente. Então, você chega na sala de aula, observa o que os seus alunos estão fazendo. Então, tem alguns que estão desenhando, e de repente isso é um reforçador para ele. Outros gostam de ler, isso de repente pode ser um reforçador para ele. Outros gostam de comer bombom, isso pode ser um reforçador para ele também. E alguns gostam também de várias dessas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, é importante você entender, porque esses reforçadores, eles são pautados em estímulos discriminativos que o sujeito aprendeu durante toda a vida, né? Com base, ele aprendeu não cognitivamente na visão de Skinner, mas ele aprendeu porque as respostas foram reforçadas mais para essa determinada classe, né, de situações em que ele esteve se comportando dessa maneira, tá? Para Skinner, a punição, como eu já falei para vocês, ela desvia o olhar para o comportamento indesejado, ela te mostra o que não fazer e não o que você deve fazer, tá? Ele vai falar que o reforço negativo tende a extinguir o comportamento indesejado, mas tampouco, né, ele aumenta a frequência, ele aumenta a frequência ele aumenta a frequência de uma resposta, e o Skinner vai dizer que o reforço negativo também ele tende a extinguir o comportamento indesejado, e muitas vezes até mais do que a punição, e a penalidade também parece funcionar melhor, tá? O Skinner, no Science of Behavior, ele traz também um capítulo sobre emoção, em que ele reduz a emoção ao comportamento, tá? E ele vai chegar à conclusão de que a punição está associada a estados emocionais destrutivos. Isso cognitivamente a gente consegue entender muito bem, né? Porque a gente vincula a determinadas crenças do sujeito essas punições, muitas vezes crenças de ineficiência, tá? Que o sujeito acredita que não é capaz, e aí a gente já vincula isso daí também, por exemplo, ao Bandura, as crenças de autoeficácia, tá? A punição ela pode muitas vezes levar o sujeito, né, que tem essa experiência direta com a punição a menores crenças de autoeficácia, mas aqui eu já estou fazendo uma análise mentalista, tá? No entanto, Skinner chega à mesma conclusão sem falar desses princípios, como, por exemplo, as crenças. E a punição, naturalmente, ela envolve um risco grande de abuso físico, tá? Em síntese, o que a gente discutiu hoje? Aspectos gerais e pressupostos da teoria behaviorista, o conceito de aprendizagem operante, o conceito de reforçamento, que não aparece aqui, mas ele também foi discutido, os esquemas de reforço e aplicações práticas. Já desejo a vocês um excelente final de semana e um forte abraço. Até mais.